Você já parou para pensar se você está no caminho certo para ficar rico e construir riqueza? Se eu te dissesse que você pode ter alguns comportamentos que são os mesmos que levaram nomes como Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett a chegarem no patamar em que eles estão hoje? Tem gente que acha que ficar rico é questão de sorte, que é herança ou alguma chance única que apareceu na vida. Muitas pessoas olham para os milionários e pensam que são pessoas arrogantes, de outro mundo, que nasceram com um segredo que mais ninguém tem. Só que se eu te falar que riqueza não tem nada a ver com questão de sorte, e se eu te falar que qualquer pessoa, inclusive você, pode e deve ficar rico? Riqueza é um processo que você pode aprender. Ela é a soma de alguns comportamentos e uma mentalidade que, se você for disciplinado o suficiente para aplicar, você vai chegar lá. Quando você tem as ferramentas certas e não desiste, é impossível você não ficar rico. O seu futuro é a prosperidade. O que eu vou te falar aqui hoje são 7 sinais que indicam que você está no caminho da riqueza. E não, eu não estou falando de relógio caro, de carrão, de roupa de marca. Assiste o vídeo completo que você vai entender o que eu quero dizer. Eu estou falando de sinais de verdade, que moram nas suas ações. Então fica comigo até o final, porque o último sinal é um dos mais importantes. Na verdade, ele é o mais importante. O meu nome é Caio Cassimiro e, para você que não me conhece, aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e tudo o que você precisa para se tornar a sua melhor versão. Então já se inscreve no canal para não perder mais conteúdo como esse. Vamos descobrir se você tá no caminho da riqueza. E se você não tiver, pode ficar tranquilo, porque depois do vídeo é só você aplicar o que você aprender aqui. Vamos lá. Sinal número 1, você é obcecado em aprender. Se você é daqueles cara que tem uma pilha de livros em casa, quando você entra no carrinho da Amazon, tá lotado de livros, você tem uma lista de podcast que você salvou no YouTube para assistir mais tarde, ou no próprio Spotify. Se você tem Netflix e você adora assistir documentários como aqueles do Bill Gates ou do Elon Musk, presta atenção no que eu vou te falar. Isso não é um hobby. Você pode até achar que é, mas não é. Vai muito além disso. Esse é um dos hábitos mais fortes entre os milionários. E as pesquisas mostram que a grande maioria dos milionários que construíram a sua própria fortuna lê todos os dias para se aprimorar cada vez mais. Dá uma olhada nessa pesquisa aqui. Ser um leitor voraz não garante sucesso, mas é o ingrediente da carreira de Jeff Bezos, Bill Gates, Oprah e Jorge Paulo Lemann. Mas essas pessoas não leem só por ler. A leitura é como se fosse uma ferramenta estratégica. Tá, Caio, mas qual que é a prioridade da leitura desse tipo de pessoas? Anota aí: biografia, desenvolvimento pessoal, economia, empreendedorismo, história e novas tecnologias. Pensa no Warren Buffett. Ele é famoso por ler de 5 a 6 horas no seu dia. Para ele, fazer isso é como se fosse a base que construiu todo o sucesso dele, até hoje. E Bill Gates, ele mesmo diz que ler expande a sua visão e melhora suas decisões. Esse hábito de buscar aprendizado sem parar cria uma base de conhecimento que se acumula igual aos juros compostos. Cada livro, cada artigo, é um pequeno investimento no que eu chamo de capital intelectual. Se você sente uma sede de conhecimento, não para impressionar os outros, mas por um desejo de ser melhor, você pratica um dos rituais mais poderosos de um homem que vai se tornar milionário. Agora, se você tem essa qualidade, cá entre nós, ler livros é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter, sem sombra de dúvidas. Dá uma olhada no segundo sinal, porque ele pega todo esse aprendizado e transforma em ação. Sinal número 2, você encara desafios como oportunidades. Sabe aquele tipo de pessoa que, quando ela vê um problema, ela só sabe enxergar o lado ruim? Para cada solução ela tem um problema. Ela vive falando coisas como: o governo tá difícil, eu não tenho tempo, tá difícil para todo mundo, isso é muito difícil, não vai dar certo. Dentre várias outras desculpas que os vitimistas usam para permanecer no mesmo lugar na vida medíocre. Agora pensa em como você reage a tudo isso. Se em vez de levantar barreiras, você começa a enxergar um quebra-cabeças que pode ser resolvido, parabéns. Você provavelmente tem o que a psicóloga Carol Dweck chama de mentalidade de crescimento, no seu livro Mindset. Então, a mentalidade de crescimento é você acreditar que as suas habilidades e a sua inteligência pode ser desenvolvida se você se dedicar a isso, se você se esforçar a isso. Pessoas com a mentalidade de crescimento não têm medo de falhar. Elas veem o fracasso como parte do aprendizado. Elas são pessoas inquietas, com um senso de urgência gigante. Elas sentem que precisam ajudar o mundo e que precisa ser feito agora. Elas são curiosas e odeiam ficar na zona de conforto por muito tempo. Se você é esse tipo de pessoa, ou se você conhece alguém assim, se essa pessoa ainda não é milionária, pode ter certeza
que ela vai se tornar um dia. Milionários que construíram o próprio patrimônio, eles são mestres em correr riscos. Muita gente acha que essas pessoas são malucas, mas eles não são malucos. Eles só aprenderam que o maior risco da vida é o risco de ficar parado. Eles encontram oportunidade onde a maioria só vê problema. Eles amam projetos novos, mesmo que seja muito arriscado. Eles aprendem com os tombos e vai ajustando a rota no meio do caminho. Eles têm uma resiliência que dá inveja nos outros. Então, se você é do tipo de pessoa que fica animada com um desafio, que não fica reclamando e não fica travado pelo medo de errar e tá sempre buscando um jeito de melhorar, você tem um psicológico que vai te mover na criação de riqueza. O sinal número 3 é quando você valoriza a rotina e a disciplina. Muita gente imagina a vida de um milionário como uma bagunça entre festas e viagens. O mundo do cinema popularizou muito isso e as pessoas acham que ser milionário é sobre isso. Viver viajando, viver em festas e fazer coisa errada para construir toda a sua fortuna. Só que a realidade é justamente o oposto. Uma vida de rotinas e disciplina. Se você é do tipo de pessoa que funciona melhor com agenda, que gosta de acordar cedo para organizar o dia e entende o poder das pequenas ações diárias, você está no caminho certo. Se você é daqueles metódico e chato com a sua rotina, você está no caminho certo. Muitos milionários gostam de começar o dia usando esse tempo para planejar, para ler e principalmente para cuidar da saúde. Praticar exercícios não é vaidade, é só mais uma ferramenta que eles usam para dar poder para sua mente, para ter clareza mental, para ter mais energia e disposição. Pessoas de sucesso sabem que sem saúde a sua produtividade despenca lá embaixo. Warren Buffett, apesar de todo o seu sucesso, ele não segue essa regra de ficar acordando antes das 6 da manhã. Na verdade, você não precisa acordar cedo para ser milionário. Lembra, eu só estou falando hábitos em comum que milionários têm. Isso não é uma regra. Voltando, Warren Buffett ele acorda por volta de 6h45 da manhã, mas depois de uma boa noite de sono. Isso mostra que o importante não é a hora que você acorda. O importante é você ter uma rotina disciplinada que funcione no seu contexto. Essa disciplina ela vai além de exercício físico, é claro, ela vai para as finanças. O hábito de poupar e investir uma parte da renda é automático, não tem negociação. Eles criam sistemas com transferências programadas para garantir que metas de longo prazo sejam cumpridas e não dependa só de força de vontade. Então, se você já entendeu que a disciplina de pequenas ações diárias, acordar no seu tempo, exercício físico, organizar tarefas, poupar e investir é o que constrói resultados, você já vive uma das lições mais valiosas da riqueza. O sinal número 4 é quando você não sente a necessidade de ostentar. Isso parece meio irônico, né? Nesse mundo de rede social, onde o sucesso parece ser medido por carro de luxo, viagem cara, mas o verdadeiro sucesso é discreto. E eu vou te contar um segredo aqui. Riqueza é aquilo que você não vê. Tá vendo essas pessoas que esbanjam a vida de luxo na internet? Toma muito cuidado com elas. Muito cuidado. Se você se sente bem vivendo de forma simples, se você acha que você não precisa esfregar suas conquistas na cara dos outros, você tem um traço que os milionários têm. Pessoas ricas não são aquelas que fingem ser ricas. Ela entende que a ostentação atrai pessoas erradas e financeiramente falando, isso destrói a vida de quem é rico. Gastar para mostrar que é rico é um jogo perdido, onde os custos só aumentam e te prendem numa corrida sem fim para você sustentar um estilo de vida que não é seu. O verdadeiro luxo para eles não é o que eles mostram. O verdadeiro luxo é a liberdade que eles possuem. Eles valorizam a simplicidade e vivem de acordo com as possibilidades. Eles usam o dinheiro para comprar ativos que geram mais dinheiro e não passivos que só geram despesa. Essa mentalidade não é sobre ser mão de vaca. Se você valoriza mais a construção de um patrimônio do que mostrar que você é rico, do que tentar parecer rico, você já está livre de umas maiores armadilhas financeiras do nosso tempo. Sinal número 5, você se cerca de pessoas que te inspiram. Você já deve ter ouvido aquela frase do Jim Rohn. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você sabia que os futuros milionários eles levam isso muito a sério? Se você procura criar laço com gente otimista, ambiciosa e focada em crescer, você está montando um ambiente perfeito para o seu próprio sucesso. As pessoas que são bem-sucedidas, elas entendem a importância de um bom network. Não só para negócio, mas para crescimento pessoal. Elas correm de gente negativa, que vive reclamando e se colocando como vítima. Essa energia é tão contagiosa que ela suga toda a sua motivação para construir algo grande. Se cercar de pessoas com mentalidade de crescimento, cria um ecossistema de apoio. As conversas mudam de problemas para solução, de papo furado
para oportunidade. E se você já percebeu que você está se afastando de círculos viciosos e se aproximando de pessoas que te desafiam a ser melhor, você está usando uma estratégia que eu chamo de engenharia social. Isso é a chave para o seu sucesso a longo prazo. Se liga nisso aqui. Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações é igual a novos resultados. Você quer mudar seus resultados hoje? Começa a se inserir em novos ambientes e se cercar de novas pessoas. Sinal número 6. Você acredita em si mesmo quando ninguém mais acredita. Não é porque você mostra esses sinais que quer dizer que você vai ficar rico do dia para a noite. O caminho para a riqueza ele é longo e é cheio de pedras e obstáculos. Vai ter momento de dúvida, vai ter momento de crítica, vai ter momento de fracasso. Isso é normal. Mas o que separa as pessoas que chegam lá de quem desiste no meio do caminho é uma fé tão forte no próprio potencial que nada faz com que essa pessoa pare, enquanto ela não realizar o seu objetivo. Se você é esse tipo de pessoa que consegue persistir, mesmo quando tudo dá errado, se você não se compara com os outros para medir o seu valor e encara todos os seus erros como um feedback para você ajustar e aprender, você tem a resiliência que é a espinha dorsal de todo grande sucesso na vida de um homem. Pessoas que têm essa autoconfiança não precisam de aprovação dos outros. É elas que definem suas próprias metas e medem seu progresso em relação a quem elas eram ontem, não em relação a onde os outros estão hoje. Eles não perdem tempo se comparando com pessoas mais novas ou da mesma idade que elas nas redes sociais. Essa força interna permite que elas tomem decisões baseadas nos seus princípios e na sua visão de futuro. Em vez de reagir às pressões do mundo ou na opinião das pessoas, elas sabem que cada porta fechada faz parte do processo. Elas não se desesperam quando algo ruim acontece. Se você tem fé na sua capacidade de aprender, se adaptar e superar, você tem um combustível emocional para aguentar a dor que é construir riqueza. Você percebe que nesse vídeo eu não estou falando para você que construir riqueza é coisa fácil e que se você tiver algum desses sinais você está no caminho certo e tudo vai dar certo. Não, eu não estou sendo hipócrita. Eu tô falando a verdade, vai doer, vai machucar, vai sangrar, mas é esse sexto sinal que vai fazer você continuar. Faz o seguinte, a gente já tá se encaminhando pro final do vídeo, então se inscreve no canal agora, para não perder mais vídeo como esse. Vamos pro último sinal e o mais importante. O sinal número 7, você mantém uma separação clara entre família e negócios. Esse sinal ele pode ser muito delicado. Muitos a essa altura do vídeo, inclusive, não vão concordar comigo e vai sair do vídeo e pensar, esse cara não sabe o que tá falando. Mas tá tudo bem. Milionários que construíram as suas fortunas, eles aprenderam muitas vezes do jeito mais difícil que misturar dinheiro com amigo e família pode ser um desastre. Eu vou dar uma atenção especial para esse último sinal porque ele é muito importante. Então presta atenção e anota o que eu vou te dizer aqui. Se você já tem disciplina de não emprestar dinheiro para amigos ou entrar em negócio com parentes que não tenha contratos muito claros, você demonstra uma maturidade financeira muito grande. Agora, se você empresta dinheiro para a família, não importa quem seja, se você faz negócios com amigos, parentes, família, eu sinto muito te dizer, você está no pior caminho para construir riqueza na sua vida e isso vai te afundar. Muita gente pode pensar que isso é ser egoísta, mas não tem nada a ver com isso. É sobre proteger seus relacionamentos e o seu patrimônio. Quando você se mantém no controle metódico sobre as suas finanças, quando você é discreto sobre os seus ganhos, você evita pressões de ressentimento por parte da família e até golpes. Significa que as suas decisões com dinheiro são lógicas e estratégicas, não baseadas em obrigações emocionais ou o vínculo que você tem com a família. Ter limites mostra que o dinheiro é uma ferramenta que você precisa gerenciar de forma séria. Se você consegue manter as suas relações pessoais sem comprometer os seus princípios financeiros, você já superou um dos maiores obstáculos que impede as pessoas de construir riqueza na vida. Cara, de verdade, fica muito atento com esse sinal. Esse aqui é o mais difícil de manter. Os outros que eu citei são fáceis em comparação com esse aqui. Eu sei que às vezes pode ser difícil dizer não para a própria família, mas se é um futuro de prosperidade que você busca, esse é o melhor caminho. Então, como um bom professor, e você, como um bom aprendiz, vamos rever o que a gente conversou aqui. Os 7 sinais de que você pode ser um milionário são: ser obcecado por aprender, ter uma mentalidade de crescimento, valorizar a disciplina, não precisa ostentar, se cercar de gente melhor que você e que te inspira, ter autoconfiança e separar dinheiro de família e amigos. A riqueza dificilmente vai ser sobre o que você tem, é sobre quem você se torna no processo, é sobre cultivar hábitos que geram valor, uma mentalidade que supera desafios e uma disciplina que transforma sonhos em realidade. Você não precisa nascer rico para morrer rico.
Você precisa ter os comportamentos que constroem a riqueza, um dia de cada vez, e ter a paciência para chegar lá. Agora, conta para mim nos comentários, quais dos 7 sinais você se identificou? Deixa nos comentários qual deles você já pratica e nem sabia. Sua resposta pode inspirar muita gente. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o seu potencial e te deu uma nova visão sobre o dinheiro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais conteúdo vindo aí para te ajudar a construir a sua melhor versão. Assista esse vídeo aqui que está aparecendo para você sobre disciplina, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai ser complementar a esse vídeo que você acabou de ver. A gente se vê lá. Kaizen!